Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs. Possamos nos preparar para escutar o Santo Evangelho nesse dia 2 de junho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para a outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram: Esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os perigos, os pensamentos deles, disse: Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil, dizer: Os teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, escutamos no Santo Evangelho, primeiro ponto, algo interessante até então, até essa semana. Nós temos proclamado com muita frequência São Mateus. Não é a primeira vez nessa semana que nós escutamos que Jesus está no barco, em missão, transitando de um lugar para outro. Não é a primeira vez que Jesus Cristo está com alguém numa condição de exclusão. O paralítico ele era excluído, ou seja, era alguém que vivia completamente na mão dos outros. Eu não sei se esse paralítico pedia esmolas, vivia nas ruas, ou se tinha família e era cuidado dentro de casa. Talvez não. Eu não estou alcançando esse fato. E mais uma vez, a palavra-chave para compreendermos a história, o Evangelho, é a palavra fé. Fé. Outro ponto importante, na cultura da época, uma pessoa que era cometida por uma paralisia, uma doença crônica, incurável, aquela pessoa, ela provavelmente estava pagando pelo pecado de alguém, ou o pecado próprio, ou o pecado de algum familiar. Então, naquela época, a visão era essa. Por isso que Jesus Cristo, ao curar o homem, ele fala: os teus pecados estão perdoados. Os teus pecados estão perdoados. Então, aqueles homens não compreenderam, os mestres da lei não compreenderam a autoridade, a postura de Jesus Cristo, e Jesus Cristo foi acusado: esse homem está blasfemando. E Jesus responde àqueles mestres da lei: por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? Então Jesus Cristo, ele questiona do outro lado. E Jesus Cristo, além de perdoar os pecados daquele homem, também o cura. Ou seja, aquele homem livre dos pecados da vida passada, ou de qualquer pecado que ele tivesse cometido, ele também sai andando, ou seja, a vida sai restabelecida, ele tem aquele encontro com o próprio Cristo, e não é um encontro qualquer. Mesmo sem dizer nada, aquele homem é curado, porque ele é levado pelos seus ao encontro de Jesus. E a multidão glorifica a Deus e glorifica a atitude do próprio Cristo. Então é importante, olhando também esse fato, o exercício da gratidão diante da fé, diante dos pequenos ou grandes milagres que nós recebemos da pessoa de Deus. Às vezes a gente espera o extraordinário para agradecer. A gente não quer agradecer pelas coisas pequenas. A gente não quer agradecer pela nossa saúde, a gente não quer agradecer pelo nosso emprego, não quer agradecer pela nossa casa, que é simples, mas é nossa. A gente não quer agradecer o fato de podermos diariamente dormirmos em paz. Enfim, a gente quer agradecer por aquilo que é extraordinário. Então, a gente também deve ser grato àquilo que é pequeno, àquilo que é simples. Porque, essencialmente, a vida é simples. E é na simplicidade que nós também devemos agradecer a Deus. O Papa dizia domingo passado, eu até falei na Santa Missa, que a gratidão deve ser como que o nosso distintivo.
Então, agradecer não faz mal, pelo contrário, agradecer faz bem. Então, possamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós nesse dia de hoje, tá certo? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão da nossa Padroeira Imaculada Conceição e também, providencialmente, Nossa Senhora me pede socorro. Desça sobre cada um de nós a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Demos graças a Deus. Cada um é convidado a permanecer se inscrevendo no nosso canal, a permanecer nos acompanhando. Logo mais às 18 horas teremos a adoração. Às 19 horas teremos a Santa Missa. Então que a gente possa permanecer unido em comunidade. Permanecer unido também como paróquia. Com a graça de Deus, em breve voltaremos a missas presenciais. Mas tudo será feito com tempo, com segurança e com organização. Nada de atropelo, nada de pressa, nada de ansiedade, nada de euforia, porque às vezes na euforia a gente põe a perder tudo aquilo que foi conseguido com tanto esforço, sacrifício e doação. Tenhamos todos um bom dia, com a graça de Deus.